Olá, estamos retornando com o programa Conversando sobre Saúde. E hoje trazendo um assunto também importante para a comunidade, sobre medicina nuclear. Convidamos o colega médico nuclear, Dr. Einstein Arruda Pereira, formado na Universidade Federal do Espírito Santo, período de especialização durante 3 anos na Unicamp, passou uma temporada na Universidade Harvard, aprendendo medicina nuclear para que a nossa comunidade pudesse ter acesso a essa especialidade. Então, aguarde um minutinho só, estaremos voltando com Conversando sobre Saúde. Estamos de volta com o programa Conversando sobre Saúde e hoje tendo o prazer de receber o colega Einstein Arruda. Einstein, um prazer ter você conosco aqui. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite, Einstein. Prazer é todo meu, doutor Altair, para falarmos a respeito de um tema por demais importante, que é sobre a medicina nuclear, especialidade na qual eu me formei. Então, é um prazer grande estar aqui. Einstein, o que na verdade é a medicina nuclear? Qual é a importância, de que forma se buscou começar a trabalhar com medicina nuclear e como ela tem sido importante na medicina clínica de maneira geral? Olha, em primeiro lugar é preciso fazer uma divisão da medicina nuclear. Nos Estados Unidos, a medicina nuclear é uma ramificação da radiologia, ao passo que na América Latina e também na Europa, a medicina nuclear é uma especialidade totalmente à parte. De modo que ela cresceu bastante nos Estados Unidos, mas sempre atrelada ao departamento de radiologia. Na Europa e no Brasil, é uma sociedade totalmente distinta da radiologia. Agora, no Brasil, ela chegou na década de 60, ganhou força. Inicialmente, os estudos se iniciaram a partir da fisiologia da tireoide. Era utilizada, então, dose de iodo para se estudar o comportamento da glândula tireoide. E no segundo momento, com o aperfeiçoamento dos computadores, a descoberta de novos traçadores, além do iodo 131, a medicina nuclear foi avançando e tem avançado até o presente momento. Você colocou uma questão interessante, que a tireoide, digamos, foi o start, começou. Exatamente. E a gente sabe que é uma glândula importante e tem acometido vários e vários indivíduos. E atualmente, a medicina nuclear, como vocês têm acompanhado então, o evoluir das tireopatias, as doenças de tireoide dentro da medicina nuclear? Agora, curiosamente, o doutor Altair, é o fato de que, embora nós tivéssemos iniciado como especialidade a partir dos estudos na glândula tireoide, atualmente a medicina nuclear não se presta tanto ao estudo da tireoide. Por quê? Com o advento das ultrassonografias muito mais acuradas, você consegue medir nódulos muito pequenos com ultrassom, a cintilografia, ela hoje ocupa um lugar menos proeminente no estudo das patologias da tireoide. Hoje, a gente analisa mais o funcionamento da tireoide. Ou seja, se ela está hiperfuncionante, que é o caso do hipertireoidismo, se ela está hipofuncionante, se ela está funcionando pouco, que é o caso do hipotireoidismo, e naquelas situações onde há um chamado bócio nodular, os nódulos da tireoide, em que a gente estuda o comportamento desse nódulo, se ele é quente, é hiperfuncionante, ou se ele é frio, hipofuncionante. Agora, o interessante é que hoje, o grande marco da medicina nuclear no que diz respeito ao estudo da tireoide é exatamente o tratamento. Hoje nós não fazemos tanto diagnóstico como no passado. A medicina nuclear hoje tem se destacado no tratamento. Por exemplo, o indivíduo tem câncer da tireoide, câncer diferenciado em especial, os chamados carcinomas diferenciados da tireoide. No passado se tratava com cirurgia. Hoje o iodo radioativo é uma ferramenta muito importante para debelar, realmente para aniquilar totalmente o câncer residual. Resultado muito bom. Um resultado excelente. Hoje dificilmente se opera tireoide. Quer dizer, se segue o paciente operado com novas cirurgias. Após a cirurgia, para retirar a glândula, vamos assumir um caso prático. O indivíduo apareceu com um nódulo na glândula tireoide, se tratava de câncer. A primeira coisa a fazer é tirar o nódulo, ou então a glândula toda, que é o que mais se faz atualmente. Tirar a glândula, num segundo momento se administra o iodo. O iodo radioativo ele é capaz de destruir todo o restante de glândula, ou eventualmente de câncer que ficou para trás. Então, hoje nós contamos com essa possibilidade de tratar
as doenças da tireoide, especialmente os cânceres, a partir da radioterapia. A gente sabe que, com esse começo que a gente colocou, mas ela tem evoluído e de uma maneira assim, muito especial no que diz respeito à cardiologia. Exatamente. Qual é a importância hoje da medicina nuclear dentro da cardiologia? Olha, doutor Tair, hoje a medicina nuclear ocupa um lugar de muito destaque dentro da cardiologia. Porque nós sabemos que a boa parte, ou a maior parte dos indivíduos que apresentam a chamada cardiopatia isquêmica, insuficiência coronariana, vulgarmente chamada de entupimento das veias do coração, boa parte desses doentes não experimentam nenhum tipo de dor e vão seguindo a vida normalmente. Então, o ideal é que a partir dos 40, 45 anos de idade, o indivíduo procure o cardiologista para fazer o seu check-up rotineiro. É óbvio que indivíduos que têm fatores de risco muito acentuados, por exemplo, paciente que tem história familiar fortemente positiva de doença coronariana, paciente tabagista e etilista a longo prazo, paciente que tenha diabetes. Então, quer dizer, existem vários fatores de risco. Agora, independentemente dos fatores de risco, uma coisa é certa. Num dado momento da vida do paciente, na altura de seus 40, 45 anos de idade, conforme eu frisei, é interessante que ele procure o cardiologista para fazer o seu check-up. No passado, esse check-up era feito tão somente com a esteira, o teste ergométrico. Com o passar dos anos, se desenvolveu a técnica da cintilografia, que o que vem a ser a cintilografia do miocárdio. A cintilografia do miocárdio nada mais é do que um teste de esteira melhorado. Traduzindo para o miocárdio, é o músculo cardíaco. O músculo cardíaco. Para as pessoas que estão nos assistindo. Exatamente. Como que a medicina nuclear, então, insere, de que maneira ela pode, então, apresentar para o cardiologista o funcionamento desse músculo cardíaco, se ele está com a tonicidade aumentada, se ele está com a contração ou relaxado. Como é que a medicina nuclear, pode apresentar isso para o cardiologista num laudo? Ele tem uma isquemia, tem uma área de lesão, tem uma área de infarto, não tem? De que forma você pode precisar hoje? A gente sabe que é possível. Então, diga para a gente de que forma isso é feito. Bom, em primeiro lugar, retornando ao raciocínio prévio, o indivíduo então procura o seu cardiologista para fazer um check-up. Quando ele corre na esteira, quando ele faz o teste ergométrico, vamos assumir que deu uma alteração eletrocardiográfica naquela esteira. Aí vem a pergunta do cardiologista: e agora? O que eu faço? No passado remoto, quando não existia cintilografia, esse doente era um candidato ao cateterismo, que é um procedimento invasivo, cruento, que preocupa, em que há uso de contrastes, eventualmente. Agora, na cintilografia não existe o uso de contraste, é um exame totalmente tranquilo, não é invasivo. Então, antes, não existia opção. Qualquer alteração mais importante no eletro, quando o paciente ia fazer a sua esteira... Tem isquemia, não tem isquemia? Ia para o cateterismo. Perfeito. Hoje, a cintilografia está exatamente entre o teste ergométrico e o cateterismo. Ótimo. Então, o paciente correu na esteira ou sentiu uma dor diferente, e o médico quer precisar melhor, caracterizar melhor o achado eletrocardiográfico, ou então essa dor não muito bem definida no tórax, no pré-córdio, ele pede uma cintilografia, ele parte para a cintilografia. Por quê? Com a cintilografia, nós temos o adicional de estudarmos o sangue passando pelo coração, o que nós chamamos de perfusão do miocárdio. É a passagem do sangue pelo músculo cardíaco. Como ele está recebendo esse sangue ali na parte intramuscular. Exatamente, porque imagina o seguinte: se nós temos uma obstrução em determinada artéria, é óbvio que existem as chamadas obstruções subcríticas. Uma obstrução abaixo de 60%, dificilmente ela vai causar ou dor ou mesmo alguma coisa detectável cintilograficamente. Mas as chamadas obstruções acima desse patamar, as críticas acima de 60%, 70%, elas vão se manifestar a cintilografia. Então, o que ocorre, doutor Otair? O exame, inclusive, é feito em 2 etapas, conforme nós mostraremos mais à frente, mas na etapa do esforço, o paciente, ao correr, ele precisa de mais sangue numa determinada, no coração como todo, no músculo cardíaco como todo. Mas se tem uma artéria que está eventualmente obstruída, ela não vai conseguir suprir uma área determinada do coração em função dessa obstrução. Vai haver, então, um déficit de sangue naquela área relativa à artéria lesada, que nós chamamos tecnicamente de isquemia. O que é isquemia? É a ausência ou déficit de sangue em determinada área do coração. Nós estamos chegando já ao final desse nosso primeiro bloco, mas nós temos ainda alguns aspectos a serem abordados na questão da oncologia, na área do câncer, na área da pneumologia, na área das doenças do fígado e hepatologia. A gente sabe que a medicina nuclear hoje ela tem uma abrangência muito grande. Então nós vamos estar concluindo esse primeiro bloco
para que possamos voltar a conversar ainda com o colega sobre medicina nuclear. A você que está nos assistindo, aguarde um minutinho só. Estaremos retornando logo, logo. Olá, estamos retornando com Conversando sobre Saúde, falando sobre medicina nuclear com o colega Dr. Einstein, especialista na área. E perguntas foram encaminhadas ao programa, nós estaremos então pedindo que o Dr. Einstein responda a esse momento do verdade ou mentira. É verdade que o paciente que faz um raio-x pode ficar infectado pela radiação? Não é verdade. Na verdade, o que se passa é o seguinte: o paciente recebe uma dose mínima de radiação, muito pequena, uma dose até menor do que a de um raio-x simples, e a radiação ela decai. Então, no fundo, a radiação ela não permanece. É algo que decai, que desaparece com o tempo. Por exemplo, quando nós realizamos um exame de cintilografia, utilizamos o tecnécio. O tecnécio ele tem uma meia-vida de 6 horas. Então, se nós injetarmos, por exemplo, uma dose de 10 de tecnécio, em 6 horas cai para 5. Além do que esse material é expelido pela urina, enfim. Então, rapidamente, esse material se esvai do corpo do paciente tranquilamente, sem problema nenhum. Então, não há a possibilidade de contaminação. É verdade que os remédios que a gente toma antes de alguns exames deixam os órgãos brilhando? Veja, no fundo, a cintilografia, esse nome já traz consigo essa conotação de algo que brilha, cintilar. De fato, pela emanação dos chamados raios gama, que são utilizados na cintilografia, aparentemente, quando nós olhamos para o computador onde as imagens são projetadas, é como que os órgãos estejam brilhando, mas no fundo não é um brilho real, é um brilho que se passa nos computadores, né, onde nós analisamos as imagens. Daí o nome cintilografia, do termo cintilação, brilho, mas literalmente não há brilho nos órgãos. A gente detecta o brilho através da diferença de cor de cada órgão, de cada situação em determinados órgãos pela cintilografia, mas o órgão mesmo não brilha. Meu caro Einstein, nós temos uma matéria que foi feita por um repórter da nossa TV Univale, o Guinter Carvalho. Nós iremos assistir essa matéria e logo depois iremos fazer alguns comentários sobre a abordagem que é feita nesse assunto. Seu Jackson leva a sério o cuidado com a saúde e foi durante um exame de rotina para saber como está o coração que veio o susto. Graças a um exame de cintilografia, ele descobriu que estava com algumas veias entupidas. O diagnóstico rápido do problema permitiu o tratamento. Todos os médicos que eu passei me fizeram a mesma pergunta. Se o senhor já sentiu dor no peito? Não, nunca senti dor no peito. Então, o bom para mim foi o seguinte, porque eu estava sujeito a qualquer hora sofrer um outro infarto e ser fatal. Então, onde a medicina nuclear me ajudou foi nisso. Que descobriu que eu tinha um problema cardíaco, onde que depois eu tive que fazer um cateterismo que foi localizado aonde estão os entupimentos das veias. O exame feito pelo seu Jackson, que tem 57 anos, teve papel decisivo para a saúde dele. Mas seu caso não é o único. Através da medicina nuclear é possível descobrir doenças precocemente e identificar o melhor tratamento para cada paciente. A tecnologia mais moderna na área de diagnóstico por imagem é a cintilografia, que muda a forma de abordagem terapêutica dos pacientes. Bom, a medicina nuclear é um exame que traz um complemento muito grande para a cardiologia, porque ele mostra para o cardiologista infinitas informações a respeito do exame do paciente, que outrora fez o exame e não tinha um diagnóstico definido quanto à patologia, principalmente isquêmica do coração do paciente. Então é de grande valia para o cardiologista clínico que faz o acompanhamento do paciente esse exame na avaliação dos casos de pacientes que têm um teste ergométrico alterado, não tem sintoma e que precisam de ter um diagnóstico mais bem elucidado. Por outro lado, pacientes também que têm sintomas frequentes e têm um teste ergométrico normal, eles têm a dor no peito, mas fazem um exame de esteira, fazem um eletrocardiograma e dá normal. Esse paciente também é importante para ele fazer essa abordagem cintilográfica, porque ele pode ter, não vai aparecer às vezes esse exame na esteira comum, mas nas imagens cintilográficas é muito comum acontecer de haver esse tipo de
de alteração isquêmica no paciente que tem sintoma e não tem alteração eletrocardiográfica. Maria Cândida faz o exame pela segunda vez. A aposentada conhece de cor a melhor forma de identificar e prevenir doenças, realizando consultas e exames periodicamente. Quando é preciso, realmente tem que fazer, né? E aí a gente chega à conclusão que fazendo esse exame, a gente tira todas as dúvidas do que fez anterior e quando a gente tem alteração em alguns exames e quando faz esse, a gente pode ter certeza que essa alteração vai ficar uma coisa mais certa, o médico vai ter uma certeza maior nesse exame, onde ele vai poder ter um diagnóstico mais certo, uma medicação mais certa. Mas afinal de contas, o que é cintilografia? O exame tem aplicação em várias áreas da medicina, como cardiologia, oncologia e clínica médica. O exame cintilográfico do coração é realizado em 2 etapas, estímulo e repouso. Primeiro o paciente caminha na esteira ou recebe uma medicação se não puder andar. Em seguida, ele recebe a injeção de um radiofármaco. É necessário aguardar alguns minutos antes de entrar na sala de exames e realizar as imagens. Depois, o paciente deita neste aparelho que capta e mede as emissões radioativas e transforma as informações em imagens, que representam a presença do material nas diferentes regiões do corpo. As imagens mostram tonalidades diferentes de cores. De acordo com a quantidade de radiação detectada, o tratamento é feito exatamente onde houver a maior concentração do radiofármaco. Dentro da cintilografia, o mais importante como desafio, é perceber alterações minuciosas do paciente. Às vezes a alteração eletrocardiográfica não é mais importante. Às vezes o paciente tem o exame de esteira que ele não tem alterações significativas, mas se você perceber alterações clínicas, hemodinâmicas, o paciente pode mostrar para a gente algo mais, através de uma queda de pressão durante o exercício, ou uma palidez cutânea, uma sudorese fria, mesmo sem ter alterações eletrocardiográficas significativas. Meu caro doutor Einstein, a gente percebeu na abordagem, embora você tenha colocado já no princípio algumas questões referentes à cintilografia, voltada para a cardiologia, a gente percebe que esse senhor não havia sinais e sintomas, mas que já mostraram algumas alterações. Esse é um fator importante da cintilografia, de fazer diagnóstico já numa fase sem que haja lesões importantes? Esse é algo que ocorre dentro da medicina nuclear? Com certeza. Aliás, é isso que evitam as chamadas, ou que pode evitar as chamadas mortes súbitas. É aquele paciente que não se dá conta da sua doença. Porque os sintomas clássicos da doença coronariana, a dor, especialmente quando o indivíduo faz exercício, o paciente caminha, começa a sentir uma dor em opressão, que ocorre na região retroesternal, aqui atrás do osso principal aqui do peito, que é o externo. Então, muitas vezes o paciente não tem esse tipo de manifestação clínica e ele segue a sua vida. E boa parte dos doentes não tem nenhum tipo de dor, especialmente os diabéticos, porque no diabético se sabe que o limiar para a dor do diabético é um tanto mais rebaixado. Então, nós temos esse problema. Aí entra a cintilografia, evitando as chamadas mortes súbitas, que têm sido, infelizmente, muito frequentes no nosso meio. Aliás, personalidades da televisão, recentemente, nos deixaram por conta das mortes súbitas secundárias à doença coronariana. Outro aspecto que foi colocado na matéria, já que nós colocamos com clareza a cardiologia, dentro da oncologia, a importância da medicina nuclear na questão da diagnóstico de tumores, de metástases, como é que ela tem atuado dentro da oncologia? Olha, na oncologia nós temos 2 níveis de medicina nuclear. A chamada medicina nuclear convencional, onde nós estudamos, assim, através da cintilografia, o comportamento do tumor, se esse tumor já disseminou-se para outros órgãos ou não. Por exemplo, um caso bem clássico, tumor de mama. O médico deseja saber, para dar prosseguimento ao tratamento, se aquele tumor está restrito à mama da mulher ou já se disseminou para o osso. Aí nós realizamos a chamada cintilografia óssea, que é um exame em que nós rastreamos todos os ossos do esqueleto a fim de detectarmos precocemente as chamadas metástases ósseas, ou seja, nós verificamos se aquele tumor inicialmente da mama já se disseminou para o osso. O mesmo ocorre na próstata. O paciente do sexo masculino tem um tumor de próstata. Perfeito. Se deseja saber se aquele tumor está restrito à sua próstata ou já se disseminou para o osso. É óbvio que essa disseminação para o osso guarda uma relação direta com o grau, com o nível do PSA do paciente.
Tumor de próstata com PSA mais alto, a probabilidade de uma metástase óssea é maior. Então nós realizamos a cintilografia óssea para diagnosticar as chamadas metástases ósseas. Agora, num nível um pouco mais avançado, nós temos o PET scan, que é um exame mais moderno. O PET scan ele tem a capacidade de diagnosticar muito precocemente lesões muito pequenas em diversos órgãos do corpo humano. Tumores de intestino, tumores de estômago, tumores chamados de melanoma, um tumor agressivo da pele, e assim por diante. Então essa é uma tecnologia um tanto mais moderna, que é o PET, a chamada tomografia por emissão de pósitrons, que hoje já está bem estabelecido no Brasil e nós acreditamos que brevemente chegará a governador Valadares. Ótimo. Tem uma coisa interessante, na clínica médica ou na hepatologia, encontra-se com frequência nódulos no fígado, um diagnóstico diferencial importante se essas lesões são benignas ou lesões malignas. A importância, então, da medicina nuclear nesse diagnóstico diferencial nessas lesões hepáticas. A exemplo do que aconteceu com as patologias da tireoide, hoje, com o advento da ressonância, com o advento da tomografia, até da própria ultrassonografia, a medicina nuclear ficou relegada a um plano mais secundário na abordagem das doenças do fígado. Agora, por exemplo, na doença chamada hemangioma, que é uma coleção de sangue, é um nódulo que se caracteriza por uma coleção de sangue no fígado. A medicina nuclear é muito importante para detectar o chamado hemangioma hepático. Alguns casos também muito específicos, nós podemos usar a cintilografia também nas doenças hepáticas, mas hoje ela na doença hepática quase que se resume à pesquisa de hemangioma. Perfeito, nós estamos concluindo esse nosso segundo bloco. A você que está nos assistindo, aguarde um minutinho só, estaremos ainda com o colega Dr. Einstein, voltando a falar sobre medicina nuclear. Até já. Estamos de volta com Conversando sobre Saúde, falando hoje sobre medicina nuclear com o Dr. Einstein. E nesse terceiro bloco, de maneira didática, o Dr. Einstein vai estar apresentando para a gente algumas imagens que foram selecionadas, basicamente com ênfase para a cardiologia. Nós vamos ver algumas imagens que foram selecionadas. Pois bem, Einstein, explique para nós o que ocorre, essa coloração diferente, onde está havendo isquemia, não está ocorrendo. Apresente para nós essas imagens aí da medicina nuclear. Então, Thaí, essas imagens, na verdade, representam o sangue circulando pelo músculo cardíaco, pelo músculo do coração. Então, o que nós vemos, por exemplo, em amarelo ou em alaranjado é o sangue. Perfeito? E nós temos 3 blocos de imagem. Por quê? Porque a cintilografia do coração é feita a partir de cortes tomográficos. Nós vamos como que fatiando o coração, fazendo fatias mesmo, os cortes do coração, em 3 eixos. Aqui o eixo menor, o eixo curto, aqui o eixo horizontal e aqui o eixo vertical. Dessa maneira nós enxergamos com muita definição, com muita clareza, as paredes do coração, as paredes no músculo cardíaco, de tal maneira que é possível flagrar, diagnosticar déficit de sangue em alguma dessas paredes, se eventualmente esses déficits existirem, ok? Então vamos analisar esse exame. Esse exame é um exame absolutamente normal. É importante lembrar o seguinte, é sempre feito esse exame de cintilografia é sempre feito em 2 etapas. Nós temos em cima a ala do estresse, que é essa ala de cima, e o exame é feito de maneira comparativa. Sempre a gente compara o comportamento do sangue quando o coração é estimulado, ou seja, quando o paciente é submetido a um estresse físico, e a etapa de baixo, quer dizer, nós temos que comparar o que nós vemos durante o esforço físico com aquilo que nós vemos durante o repouso. Basal. Em situação normal, é esperado que o paciente não apresente nenhum déficit de sangue nas 2 etapas do exame, porque se assume que não há nenhuma obstrução. Agora, se houver algum nível de obstrução, quando o paciente corre, ele necessita mais de sangue para suprir uma determinada área do músculo cardíaco. Se há uma obstrução, por exemplo, 70%, 80% na artéria coronária, vai haver um déficit de sangue. Déficit esse que nós não observamos nesse exame. Por quê? Tanto as imagens de cima como as de baixo são rigorosamente idênticas. É o que nós observamos aqui. Eixo menor, nós vemos as 4 paredes aqui, parede lateral, parede septal, parede inferior e a parede anterior. O sangue chega de maneira muito uniforme em todas as 4 paredes, o que ocorre tanto em cima, quer dizer... Tanto na fase de estresse quanto na parte basal. Exatamente, como de repouso. Nesse corte, tá vendo? Todas as paredes, muito bem preservadas,
tanto no estresse, ou seja, no esforço físico, na esteira, como também no repouso. Esse outro corte aqui nós vemos com muita definição a parede inferior, a parede anterior e a ponta. É no corte sagital. Exatamente. Nós vemos muito bem o ápice, a ponta, sem nenhum defeito, a parede inferior sem Seria qualquer... os ventrículos aí. O ventrículo esquerdo. Porque, note, nós só visualizamos o ventrículo esquerdo. O direito, a quantidade de músculo do ventrículo direito é exígua. Dificilmente alguém infarta o ventrículo direito. Os infartos, na vasta maioria dos casos, ocorrem no ventrículo esquerdo. É por isso que nós estudamos mais o ventrículo esquerdo. É o que nos interessa. Portanto, e que nós estamos vendo aqui, chamando de coração, se trata do ventrículo esquerdo. Então, aqui a parede inferior do ventrículo esquerdo, aqui a parede anterior e a ponta, o ápice, sem nenhum déficit. Isso ocorre tanto no estresse, quanto também no repouso. Note que as imagens são semelhantes, rigorosamente idênticas. Aqui no corte vertical, exatamente, nós vemos a parede lateral, a parede septal e, mais uma vez, a ponta, o ápice, sem sequer nenhum defeito. Ou seja, exame absolutamente normal. Ok? Perfeito. Uma próxima imagem, então, a gente gostaria exatamente de ver a questão da patológica, a questão da doença em si. Se pudesse explicar para a gente o que ocorre quando há essa isquemia ou essa falta de sangue em determinada área do músculo. Exatamente através dessa imagem nós podemos categorizar, podemos ilustrar a chamada isquemia miocárdica, que é um déficit de sangue em razão de uma obstrução da artéria coronária. Esse indivíduo, quando ele corre, Altair, diferentemente daquele outro caso, quando ele correu, a imagem de cima comparada com a embaixo, há um déficit aqui na parede inferior. Você percebe que aqui há um déficit? O sangue, que é representado por essa cor amarelada, alaranjada, ele não chega a contento, não chega satisfatoriamente na parede inferior, essa falha que nós enxergamos. Ao passo que quando ele para de correr, observe que aqui melhorou, chegou sangue satisfatoriamente. Por quê? Quando ele corre, aquela obstrução que no repouso não é demonstrada, porque não exigiu uma quantidade maior de sangue no coração, ela é demonstrada somente no estresse, quando o paciente corre. No momento do exercício, no momento do esforço. Porque o coração precisa de se nutrir de mais sangue. E aí é que é manifestada a isquemia miocárdica. Então aqui existe essa falha que normaliza no repouso, nesse corte. Agora, neste corte, chamado eixo horizontal, nós vemos com muita clareza. Olha a parede inferior como ficou deficitária. O sangue não chegou de maneira satisfatória. Existe uma falha. O que era alaranjado, que está alaranjado na parede de cima, houve um déficit na parede de baixo, que é a chamada parede inferior. Agora, quando nós vamos para o repouso, o sangue já chegou... Já começa a voltar naturalmente. Porque quando o paciente está em repouso, ainda que haja uma obstrução, imagina um cano. Se você precisa de pouca água passando naquele cano, o cano pode ter uma obstrução, pode ter um entupimento que a água vai passar. Agora, quando você exige uma quantidade maior de água naquele cano, que é o caso do exercício, não vai dar conta do cano passar, porque você precisou de mais água, mais sangue, fazendo uma comparação, o sangue não passou. E aí nós vemos esse déficit de sangue que, tecnicamente, em medicina, nós chamamos de isquemia. É um déficit de sangue na parede inferior do ventrículo esquerdo. Note que acontece tanto na ponta, olha também o déficit que acontece no ápice. Percebe? Bem aqui na pontinha do ventrículo. Na pontinha do ventrículo. Então, não chegou sangue quando o indivíduo corre, ele precisou de sangue, mas em função da obstrução, o sangue não chegou satisfatoriamente. Agora, ele em repouso normaliza. O sangue chegou bem. Consideramos, então, uma área crítica. Crítica, esse é o ponto. Se esse paciente não sofrer intervenção imediatamente, ele pode infartar. É um miocárdio que está sofrendo, quer dizer, uma parede do coração, uma área do músculo cardíaco que está em franco sofrimento. Esse paciente tem que ser abordado. Quer sob o prisma da angioplastia, que é o que se faz mais comumente hoje. O stent. Você aborda, é o chamado rotorruter de antigamente. Você aborda, não é verdade? Você se lembra? É do seu tempo, não? Verdade. Exatamente. Então, você, através de um catéter, abre essa artéria que está semi-obstruída, que está um pouco fechada, através de um stent, uma molinha que é colocada nessa abertura, se mantém o cano, vamos dizer assim, a artéria aberta para que o sangue possa transitar tranquilamente, ok? Então aqui, Altair, você lembrou muito bem, esse paciente está em risco, aí vem a morte súbita. E, curiosamente, muitos desses casos, o paciente não sente absolutamente nada. Ele corre, ele anda. Infelizmente, a frequência de pacientes que vão fazer um exercício físico, vão até mesmo caminhar e não voltam mais, é alta, porque não fazem um exame como esse. E aí a importância desse exame é exatamente na prevenção dessa morte súbita que pode ocorrer no paciente de 45, 48, nessa faixa de idade, onde essa possibilidade pode ocorrer, principalmente no tabagista inveterado. Exatamente. Fator familiar, diabético, tabagista. Lembrando o seguinte, em alguns casos, há manifestação clínica.
a dor, Sim. o que facilita aquela muito. Cardialgia, desconforto, sensação de aperto no peito. Exato. Especialmente quando o paciente se Faz esforça. o exercício. Esse seria a caracterização ou a manifestação ideal, porque o médico tem tempo de diagnosticar e tratar. Mas em boa parte dos casos, como aconteceu no paciente demonstrado na reportagem, ele não sentia absolutamente nada. E vai fazer o seu exercício físico sem conhecer a sua patologia, sem saber do seu problema, e aí ele está correndo um enorme risco de ter um infarto agudo do miocárdio ou mesmo uma morte súbita. Interessante, nós estamos concluindo, mas eu vejo a importância também disso na medicina esportiva. Sem dúvida. Porque hoje a incidência de atletas que estão tendo morte súbita, muitas vezes só por ter feito a esteira, por ter feito o eletrocardiograma e às vezes não ter feito a cintilografia, ele desconhece essa lesão inicial que passa a ter uma ação crítica no momento do esforço. Físico. Perfeitamente. E é preciso lembrar o seguinte, como eu ressaltei no bloco anterior, a cintilografia é um teste ergométrico melhorado. No teste ergométrico convencional, nós temos só os dados do eletro. Aqui nós temos o dado do eletro quando ele corre, mais a imagem. Então nós ganhamos em termos de informação. Perfeito. Ok? Meu caro Einstein, a você que está nos assistindo, pôde perceber a importância da medicina nuclear. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao colega Einstein. Muito obrigado por você ter atendido o nosso convite. Foi tudo meu. E a você? Veja no rodapé da sua televisão, o nosso e-mail, caminhe novas solicitações para que a gente possa trazer profissionais dessa magnitude, abordando o assunto que é importante para que você tenha conhecimento e você possa levar ao conhecimento do seu médico a solicitação para que essa prevenção possa ser realizada. A você que esteve conosco, tenha um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo programa.